O Bitcoin caiu mais de 22% nos últimos dias. Em correções como essa, algumas pessoas podem estar preocupadas, desesperadas. Ai meu Deus, será que vai recuperar? Ai, será que é hora de entrar? Ai, o que eu faço? Tô no prejuízo. E às vezes a gente acaba deixando a emoção falar mais alto. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero deixar de lado as emoções e trazer aqui os fatos. Quais são esses fatos? Eu vou começar o vídeo explicando o que aconteceu. Depois, nós vamos olhar para os indicadores de rede, também conhecidos como indicadores de análise on-chain. E no final desse vídeo, eu vou dar a minha visão disso tudo que está acontecendo. Então, fique comigo até o final. Economia não é uma ciência exata e justamente por isso não dá para atribuir a causa de um evento a um único motivo, mas sem dúvida um fato bastante interessante que com certeza afetou e explica essa correção que nós tivemos aí tão forte no Bitcoin e no mercado cripto como um todo, foi a liquidação de mais de 2 bilhões de dólares. O que isso significa? Que essas pessoas elas estavam alavancadas e foram estopadas. No mercado financeiro, o stop significa interromper um investimento que está dando prejuízo antes que aquele cenário, aquele investimento fique cada vez pior. Então, ser estopado significa admitir as perdas e assumir o erro. Isso dá pra gente notar até mesmo num gráfico, aqui colocando um gráfico da Glassnode, do Futures Long Liquidations, que mostra essas liquidações. Vejam o salto que foi dado aqui no início de dezembro dessas pessoas que estavam alavancadas. E uma outra forma de enxergar isso também é através dos contratos que estavam abertos. Se a gente observar aqui, teve uma queda muito significativa no começo de dezembro. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de contratos abertos, porque boa parte desses alavancados foram liquidados. Isso gera uma venda aí em grande volume e isso assusta o mercado. E como resultado, tivemos aí o preço caindo mais de 20% nos últimos dias. Aí vem a questão, até que ponto essa alavancagem realmente tem a capacidade de interferir em questões relacionadas à rede e questões relacionadas ao ciclo do Bitcoin. Vamos aqui trazer um pouco dessas outras métricas não relacionadas aos derivativos, à alavancagem, mas sim relacionadas aos parâmetros de rede e principalmente vamos comparar com o que aconteceu em 2013 e em 2017 nos últimos ciclos de alta. Vamos começar aqui com a primeira métrica, o MVRV. O que é o MVRV? Nada mais é do que a capitalização de mercado dividido pela capitalização realizada. Se a gente comparar esses dois valores, o MVRV ele pode ser usado para ter noção se o preço do Bitcoin está acima ou abaixo do seu valor justo. E historicamente, observando os ciclos anteriores, os momentos de pico do MVRV foram justamente coincidiram com os topos de ciclos. Então, pegando aqui, ó, dá para ver claramente isso. 2013, quando teve aquele pico duplo, o MVRV também fez um pico duplo. E 2017, 2018, que foi o último ciclo, também. Nesse atual ciclo, apesar das máximas históricas em 2021, o MVRV não chegou nem perto da região rosa, que é a região aí que indicou uma possível sobreprecificação, ou seja, quando o Bitcoin estava sobreprecificado em relação ao seu valor justo. Só por esse indicador, nós já conseguimos entender que seria muito atípico se esse atual ciclo tivesse acabado. Uma outra métrica interessante também é em relação ao balanço nas exchanges. Quando essa métrica está caindo, ou seja, em tendência decrescente, significa que as pessoas estão mais armazenando seus bitcoins, ou seja, o fluxo para as exchanges é negativo. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o fluxo para as exchanges é em tendência crescente, significa que as pessoas estão enviando bitcoins para as exchanges, ou seja, um fluxo positivo, numa possível intenção de venda. Normalmente envia-se Bitcoin para as exchanges, retira-se das carteiras de armazenamento frio ou qualquer outro tipo de armazenamento para as exchanges numa possível intenção de venda. Ninguém retira Bitcoin das exchanges, paga até altas taxas nessa transferência se não acreditar que o preço vai subir. Então, essa é mais uma métrica otimista em relação a esse atual momento do Bitcoin. Uma coisa bem interessante aqui da Glassnode Studio é que conseguimos observar o comportamento do investidor institucional
e o comportamento do investidor de varejo, ou seja, pessoa física. Aqui, selecionando o balanço nas exchanges, a linha rosa é o balanço na Coinbase. Então, filtrei aqui pela Coinbase, que está mais associada à demanda institucional. Não digo que é necessariamente, porque tem pessoa física na Coinbase também. Mas a própria Glassnode, nos relatórios, trata a Coinbase como demanda institucional. Então, do lado institucional, vemos aí claramente uma tendência de baixa, ou seja, maior armazenamento de bitcoins. Agora, do lado do varejo, que é o caso da Binance, representada aí por essa linha laranja, é justamente o contrário, é esse fluxo ascendente do Bitcoin. Por quê? Porque em qualquer quedinha, o que a pessoa física faz? Vai lá e quer vender no desespero. Então isso é muito característico de um comportamento de pessoa física, de varejo. É possível avaliar o balanço nas exchanges por mais de uma métrica. Essa primeira que eu mostrei aqui é o balanço nas exchanges, que ele mostra aí a tendência crescente ou decrescente. Mas uma outra forma também de verificar isso é através do Exchange Net Position Change. É a mesma interpretação, com a diferença de que as barras vermelhas significam o fluxo negativo das exchanges, ou seja, pessoas retirando o Bitcoin das suas exchanges para armazenamento. E o fluxo positivo, indicado pelas barras verdes, significa que as pessoas estão mandando Bitcoin para as exchanges numa possível venda. Isso pode sim indicar topo de ciclo, à medida que, se os preços estiverem muito elevados e se tornar irresistível fazer uma venda, pode sim ter um fluxo positivo e significante para as exchanges. E observando aqui, gente, olha, até o começo de dezembro, que foi quando eu gerei esse gráfico aqui, tá tudo vermelho. Esse é um gráfico vermelho que a gente gosta de ver, porque se tá tudo negativo, significa que as pessoas estão armazenando bitcoins e não pretendem vender em breve. Aí um outro ponto também muito importante desse atual ciclo é a entrada das institucionais, algo que a gente não tinha nos ciclos anteriores. Aqui um gráfico que eu peguei do grande mestre pai Willy Woo, isso aqui é do site dele, tá? Woobull.com. Quem quiser dar uma olhada lá que o cara é top mesmo. Então, aqui, ó, olhando aqui esse site, nós vemos nesse atual ciclo em específico, uma grande institucionalização do Bitcoin e do mercado de criptoativos como um todo. Então, tem várias empresas adicionando Bitcoins em seus balanços, ETFs na bolsa. Então, por essa listagem aqui, ele até coloca aqui, por exemplo, Tesla, Purpose, Grayscale, enfim, várias empresas associadas ao Bitcoin. Isso é mais um ponto positivo para esse atual ciclo. Aí falando aqui especificamente da Purpose Bitcoin ETF, quando deu toda aquela queda que estavam todo mundo desesperado, todo mundo mandando mensagem, meu Deus, Nanda, você falou que Bitcoin era o futuro e só cai. Eu falei, gente, calma, vamos olhar as métricas, vamos entender o que está acontecendo. Olha esse gráfico aqui da Purpose, deu máxima histórica na Purpose Bitcoin ETF Holdings, ou seja, as institucionais adoram comprar barato. Quando dá essa quedinha que fica todo mundo desesperado querendo vender, o que as baleias fazem? Vão lá e compram, aproveita. E ó, isso é claro aqui, olha aqui, na métrica de análise on-chain. Então, as institucionais continuam acumulando. Aí, olha como essas métricas se encaixam. É o que eu sempre falo aqui, nunca pegue um único indicador e tome aquilo como verdade absoluta. O ideal é analisar o máximo de indicadores possível e ver para onde esses indicadores estão convergindo. Ainda que falando do comportamento das baleias, as baleias também podem ser associadas aos long-term holders, ou seja, usuários, pessoas, instituições que têm Bitcoin há muito tempo. Observando aqui como está essa métrica hoje, dezembro de 2021, os long-term holders dominam mais de 70% das moedas em circulação hoje. O que isso significa? Que os short-term holders, que é a galera mais nova, tá vendendo no desespero, enquanto os long-term holders estão lá, de boas, tranquilão, porque sabe que isso é a queda que acontece no mercado. Daí olha só como eu não tô tirando isso aqui da minha cabeça, que realmente tem indicador falando isso, falando que é a sardinhada novata que está vendendo, enquanto a galera do longo prazo tá lá segurando tranquilão.
Então, ó, essa métrica aqui é o R-Hodler Ratio. Ele faz um cálculo em relação às moedas que foram movidas na última semana e em relação às moedas que foram movidas aí no período de 1 a 2 anos, ou seja, um período maior de tempo. E também esse indicador ele foi útil para avaliar os topos de ciclo. Então, observando aqui, os topos de ciclo realmente coincidiram com os momentos que essa métrica estava alta também, aqui dada pela região rosa do gráfico. Nesse atual ciclo de 2021, mas não fez nem cosquinha aqui nessa zona rosa, vermelha, nem encostou. Aí agora eu vou concluir, né? Eu já mostrei aqui para vocês algumas métricas, eu vou dar a minha visão. Assim, não dá para ter bola de cristal. Quem ficar prometendo, vai chegar a tanto, vai isso, vai aquilo, não dá para ser exato. Mas quando comparamos esse atual ciclo e essas métricas com o que já aconteceu no passado, nos ciclos passados, seria muito atípico que esse atual ciclo do Bitcoin tenha acabado. Olha só, esse gráfico aqui é interessante. Pegando aqui a última bull run, ou seja, o último ciclo de alta, quantas correções o Bitcoin passou até chegar no pico do ciclo? Aí, correção de 38%, 33%, 36%. E vocês aí, tem gente aí querendo vender tudo por uma quedinha de 20%. Assim, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente acha que o preço é aleatório, que, ai meu Deus, o que eu faço? Tá caindo, só olha preço. Mas é o que eu falei no começo desse vídeo, vamos tentar deixar a emoção um pouco de lado e se ater aos dados e aos fundamentos que estão disponíveis para nós. De novo, seria muito, mas muito atípico que esse atual ciclo tenha acabado, então eu estou sim otimista para o Bitcoin no médio prazo. O que eu quero dizer com médio prazo? Próximos meses. Curto prazo, semana que vem, mês que vem, não sei. Sinceramente, acho muito difícil saber, porque tem uma série de variáveis, especialmente em relação à questão econômica, macroeconômica, inflação, decisões do Fed, enfim, tanta coisa acontecendo, então tudo pode acontecer. E se a gente tiver, por exemplo, uma crise de liquidez, como foi em março de 2020, é óbvio que o preço do Bitcoin vai sentir. Então, curto prazo, acredito que é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise. Mas médio prazo, aí considerando os dados on-chain e tudo disponível que a gente tem hoje, realmente eu não vejo outra tendência senão a alta do Bitcoin. Aí agora, vamos fazer uma análise técnica, mas assim, bem por cima, tá? Bem superficial, desse gráfico aqui, o Rainbow Chart. Eu gosto muito desse gráfico, ele é todo coloridinho, todo bonitinho. Olha só, os topos dos ciclos anteriores, eles foram muito bem demarcados, formou ali uma pontinha com cara de topo. Agora eu pergunto para vocês, o que tem aqui em 2021 tem cara de topo? Por acaso isso é cara de topo? Para mim isso é muito mais, lembra muito mais a formação de um suporte para sustentar novas máximas históricas do que topo de ciclo. Então, de novo, seria muito atípico que esse atual ciclo tenha acabado. Eu posso estar errada? Posso. Ninguém é dono da verdade. Se fosse tão fácil prever o futuro, eu não estava aqui fazendo vídeo para o YouTube. Eu estava, sei lá, nas Ilhas Maldivas ou aproveitando a vida de outra forma. Não é simples assim. A gente estuda e muitas vezes o mercado surpreende. Mas eu queria trazer esses dados aqui para vocês ficarem tranquilos que muito do que estamos passando hoje já até aconteceu no passado e que todas essas métricas on-chain continuam otimistas. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.